lugar. Amém? Assim como eu estou quando você está ministrando, quando eu estou vendo você servindo, eu respeito e honro a sua vida. Amém? Fechando esse tópico, eu quero que você abra comigo, por favor, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Aleluia. Hoje é uma introdução, amém, irmãos? Algo que nós vamos estar iniciando, dando um pontapé de muitos detalhes que nós vamos estar tratando ao longo desses dias. Mas eu creio que é importante a gente estabelecer algumas coisas, entender alguns princípios, amém? E começar aprendendo pelo nosso maior exemplo, amém? Que é Jesus Cristo. A partir do verso 35 diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E eles lhe perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E aí eu quero que você tenha bastante atenção nessa parte. No 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? Então nós temos no nosso próprio Senhor o maior exemplo de serviço. Ele mesmo, ele veio para nos servir através da sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida por nós, irmãos. Ele veio para a terra, ministrou, trouxe a luz, trouxe entendimento ao povo, mas o maior de todos os sacrifícios, o maior de todos os serviços foi entregar a sua própria vida por nós. Então, irmãos, quando você pensar, por que eu estou servindo? Por que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Irmãos, é porque alguém, um dia, te deu a condição de ter vida. Não uma vida natural apenas, mas uma vida que de fato, irmãos, nos trouxe a de fato viver, porque hoje nós temos vida em Cristo. Não era assim antes, irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos perdidos em nós mesmos, mas Jesus Cristo nos alcançou com a sua vida. Então, quando nós olharmos, irmãos, e pensa bem, nós estávamos escravos do pecado. Nós estávamos condenados no pecado, mas Cristo, quando nos resgatou, irmãos, Ele nos trouxe para o reino. Irmãos, nós hoje entendemos que somos filhos de Deus e, irmãos, nós cantamos isso logo na primeira canção, sobre a boa parte. Devemos escolher a boa parte, devemos priorizar a boa parte. Que boa parte é essa? A comunhão é a base. Mas, irmãos, aquilo que Marta fazia também é necessário. O serviço também é necessário. O propósito também é necessário. A gente não pode viver uma vida aleatória aqui, achando que está tudo bem quando eu tenho dinheiro, eu como, eu vivo, eu durmo, eu caso, eu tenho filhos. Irmãos, isso é muito pouco. Imaginar que a nossa vida se consiste em somente isso, irmãos, é muito pouco. É muito pouco achar que tudo se resume àquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Isso é só uma passagem, irmãos, é só um tempo, mas é nesse tempo que determina o nosso futuro eternamente.
E eu já falei, inclusive, acho que se eu não me engano foi no próprio domingo, eu citei aqui uma expressão que o pastor Josué Arcanjo falou isso no culto jovem. Irmãos, e essa consciência que ele nos trouxe naquele dia, ela precisa nos acompanhar nesse tempo. E ele falou sobre a nossa negligência tem determinado a eternidade de pessoas. Pessoas estão indo para o inferno, irmãos, porque nós estamos com vergonha de falar. Pessoas estão indo para o inferno porque nós estamos com vergonha ou estamos com medo do que vão pensar, do que vão dizer. Pessoas estão indo para o inferno, irmãos, porque a gente está com preguiça. Pessoas estão indo para o inferno porque a gente não consegue olhar além do nosso próprio umbigo. E o serviço, irmãos, ele tem essa conotação, eu não estou servindo a mim mesmo, eu estou servindo ao outro, eu estou fazendo pelo outro. Irmãos, o propósito da igreja, por mais que você possa pensar em N coisas, irmão, mas o principal propósito da igreja é conquistar pessoas, é fazer discípulos, é preparar pessoas para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Todas as funções, elas funcionam para quê? Para que toda a operação de um culto, todo o funcionamento dessa igreja, ela redunde em salvação de vidas, ela redunde em transformação de pessoas. Esse é o propósito, irmãos. E às vezes, irmãos, a gente pode olhar para as nossas funções e muitas vezes não entender o papel delas. Ah, mas o que o fato de ser diácono impacta nisso? Irmãos, impacta em tudo. Cada área, irmãos. Se você chega num ambiente, o ambiente é sujo, mal limpo, está fedorento, tudo quebrado, irmão, você não quer ficar naquele lugar. Existem pessoas, irmãos, que só querem um motivo para poder não se envolverem com a igreja. E eu não estou dizendo para que a gente possa ficar lambendo as paredes, ai meu Deus e tal. Não, irmãos, mas a gente precisa ter um padrão, um zelo. A gente precisa resplandecer o nosso Deus. Por que me entristece quando eu falei para vocês, logo no início, sobre o texto, né, que eu falei sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa igreja? Porque isso não transparece o nosso caráter renovado em Cristo. Ah, pastor, mas na minha casa eu não tenho esse cuidado. Então, irmãos, você precisa mudar isso. Ah, mas ninguém está vendo. Não importa, é uma questão de cultura, é uma questão de essência sua. Você não pode se acostumar com lixo no chão. Você não pode entrar no ambiente, irmãos, e olhar aquele ambiente e sair dele e achar que está tudo bem. Está todo sujo, cheio de lixo, com o cesto do lixo botando para fora. Não pode ser normal, irmãos, a gente olhar as coisas fora do lugar e a gente não ir lá consertar. Essa é uma visão, na verdade, não é uma visão de serviço, é uma visão de voluntário. E não existe voluntário na igreja, irmãos. Não existe. A palavra voluntário, irmãos, ela tem quebrado a essência do serviço nas igrejas. Porque a pessoa vai lá e se voluntaria para fazer algo. Se der, eu faço. Talvez eu sirva. Talvez eu venha. Não tem nenhum tipo de compromisso, irmãos. E igreja é compromisso. Serviço tem a ver com compromisso. Tem a ver com entrega, irmãos. Eu vi um vídeo essa semana de um cara falando sobre a execução, o cuidado dos atletas de alta performance. E ele é um treinador de atletas. Ele provavelmente deve ser algum tipo de coach, alguma pessoa que trabalha com a mentalidade de atletas. E ele estava contando sobre o Michael Phelps. Ele falou, olha, o Michael Phelps, durante 5 anos, ininterruptamente, sem parar, sem falhar um dia sequer, ele treinava de manhã e de tarde. 5 anos seguidos. Não teve dia de lixo, não teve o dia de, hoje não dá, estou muito cansado. Ele treinou com chuva, com sol, com frio, com calor. Ele treinou doente, ele treinou resfriado, ele treinou no dia do aniversário dele, ele treinou no dia do aniversário do filho, no dia do aniversário do parente. Não importa, ele estava lá.
porque ele tinha um alvo, um propósito. E aí a gente às vezes vê o resultado, irmãos, e fala, uau, mas também ele é americano, a piscina de lá é diferente, mas também, né, ele tem vantagem. Não, irmãos, tem esforço. O mais difícil, às vezes, não é nem chegar, nem conquistar uma medalha na Olimpíada, às vezes é passar pelo processo. Porque como ele tem vários irmãos, mas ninguém foi tão intenso quanto ele. Quando você olha para o futebol e você vai ver pessoas, irmãos, e você vai ver a diferença, e tem jogadores que são, você olha e fala assim, cara, esse cara tem um talento absurdo. Ele pode ir muito longe, mas ele não tem disposição. E sabe o que acontece? Vai sempre ficar naquele, talvez, se fizesse, se ele quisesse. Poxa, que pena. Irmãos, e eu olho às vezes para a minha vida, e eu não estou falando isso como para que a gente entre num caminho de desequilíbrio, mas é a gente olhar e pensar como é a nossa performance também. E como a gente sempre trata, irmão, a gente sempre trata muito com equilíbrio. Eu não estou falando que a performance é tudo, mas ela também é importante. Eu preciso performar bem. Eu preciso ter um bom resultado. Eu preciso me esforçar para algo. Quando a gente olha, por exemplo, irmãos, vamos supor, a gente simplesmente chegasse aqui e chegasse hoje e falasse assim, Juliana, você vai ministrar hoje. Ah, por que não? Porque não faz diferença. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser a Bia, pode ser o Marco, pode ser o Roger. Porque não tem problema a performance, o que importa é o coração. Alguém faz isso, irmão? Você acha que alguma igreja funcionaria desse jeito? Não, né? Por quê? A gente precisa se preparar. A gente precisa se esforçar. A gente precisa muitas vezes, né, abrir mão de coisas. E uma das coisas que esse cara falou, ele falou o seguinte, não existe alta performance sem renúncia. Não existe, irmãos. E aí eu te pergunto, um homem natural, em busca de uma coroa corruptível, tem essa consciência. Imagine nós, irmãos, que é para o nosso rei, para o nosso redentor, irmãos. Como eu posso entregar qualquer coisa? Como eu posso, irmão, sabendo que eu tenho uma escala amanhã, e não me preparar para a escala? E não me preparar para cumprir meu serviço? Como eu posso, irmãos, sabendo que domingo eu vou estar aqui 9 horas da manhã para poder abrir a igreja, no sábado ficar virado e chegar aqui de qualquer jeito? Todo amarrotado, todo bagunçado. E eu não estou falando que as pessoas chegam aqui assim, amém, irmãos? Eu só estou trazendo exemplificações para o nosso entendimento. Como eu posso, irmãos, não entregar o meu melhor para quem me deu tudo? Para quem entregou a sua própria vida por mim? Como eu posso negligenciar isso, irmãos? Como eu posso tratar como comum um serviço, um privilégio de servir no reino por alguém que deu tudo o que eu tenho? Entenda, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele é muito rápido. Muito rápido, irmão. Esse ano eu fiz 40 anos, irmãos. Cheguei ali mais ou menos na metade da minha vida, se Jesus não voltar antes. Outro dia a gente estava pensando sobre isso, irmão. Já parou para pensar daqui a 100 anos? Pare e pensa aqui comigo, vamos fazer uma reflexão juntos. Daqui a 100 anos, possivelmente nem a minha filha vai estar viva, considerando que Jesus não voltou, amém? Então minha filha não vai estar viva, talvez meus netos nem vão lembrar de mim direito. Se meus netos estiverem vivos. Daqui a 100 anos, irmãos, alguém vai estar morando na casa que talvez hoje a minha casa é alugada, mas na casa que eu construí. Alguém vai estar morando lá e que não tem nenhum vínculo comigo. Talvez as pessoas nem vão lembrar do meu nome. Talvez aquilo que eu dei tanto valor vai estar lá, vai ser dado. As minhas roupas, as minhas coisas vão estar servindo e sendo usadas por outras pessoas.
Talvez nem vão ser da minha família, porque minha família não vai querer que alguém use a roupa que eu usava, próximo delas. Então, irmãos, para e pensa. O que é a vida aqui na Terra? Daqui a 100 anos, em 2125, irmãos, ninguém vai falar da gente. Desculpa, eu sei que você pode estar... Nossa, que duro, né? A não ser, irmãos, que você seja um cara muito famoso, mas mesmo assim, pense em alguém muito famoso 100 anos atrás. Talvez você já não vai lembrar direito. Então entenda, esse tempo é muito curto. Só que, olha só que interessante. A gente, às vezes, foca muito no nosso serviço, no nosso trabalho natural, em busca de um salário, de condições de vida. Isso é isso, devemos fazer. Eu faço também. Mas a gente precisa ter uma percepção espiritual a respeito do que nós fazemos aqui nesse lugar. Não somente na igreja, mas na nossa vida. Aí fora. As pessoas que Deus coloca ao seu redor. Pessoas que Deus coloca na sua vida para que você influencie. E às vezes, irmãos, a gente está lidando de forma natural. Lidando como se fosse mais um. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Chega uma hora, irmãos, que nós vamos precisar apresentar aquilo que foi confiado a nós para alguém. E o que nós vamos apresentar? O que nós vamos entregar? Entenda. Ah, pastor, eu servi na igreja, mas beleza, eu servi, mas com que coração? E a chave desse tema da administração, desse tema do doutrina e foco, ele não está no serviço em si. Servir, todo mundo pode servir, mas a questão é a forma como nós estamos servindo. E é nisso que nós vamos lidar, é nisso que nós vamos estar trazendo de entendimento para esses dias. Honrando ao Senhor com o nosso serviço, entregando a Ele o nosso melhor. Como eu sempre falo, se você está escalado para algo, não se prepare para essa escala. Ah, pastor, só vou ficar ali, igual o Marcos está no data show. O que eu preciso? Irmão, você precisa chegar mais cedo, entender quais são as músicas, entender o que precisa para iniciar, fechar, ver o momento, prestar atenção na hora da administração de música para poder botar a música na hora certa. Eu vi um vídeo outro dia do rapaz também colocando ele saindo assim, ó. Saindo depois de passar todas as músicas certinho, junto com o milhares de músicas. E ele tá assim, ó, tipo, ou estrela. E eu sei que a zoeira, a brincadeira, irmãos, mas assim, isso tem que ser um fundo de verdade, é uma satisfação de, Senhor, eu te entreguei o meu melhor. Eu citei aqui o livro dele, irmãos, o Tony Cook. E o Tony Cook, hoje ele tem um ministério itinerante, né? Ele ministra nas igrejas pelo mundo ao seu redor. E se você ler o livro, logo nos primeiros capítulos ele fala como ele começou servindo. Ele trabalhava na zeladoria da igreja. E ele falou que lá ele foi ajustado no caráter, muitas coisas foram alinhadas no coração dele. E ele até cita uma frase, eu quero ler ela para você, de Martin Luther King Jr., que diz assim: se um homem é chamado para ser um varredor de ruas, ele deve varrer ruas da mesma maneira que Michelangelo pintou, que Beethoven compôs, ou que Shakespeare escreveu poesia. Deve varrer as ruas também que todos os anfitriões do céu e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, executor do seu trabalho com excelência. Então, irmãos, eu estou vindo para servir no departamento aqui da limpeza na igreja. Glória a Deus, né? Todo mundo vai vir aqui amanhã à noite. Oh, glória. Ninguém deu uma mensagem, ajuda aqui, baixinho. Vai estar todo mundo aqui junto, sexta-feira à noite, servindo ao Senhor, né? Varrendo com todo amor, todo carinho. Mas, irmão, você pode até vir. Eu não estou aqui te constrangendo a vir, não, amém? Você é livre, como a gente sempre trabalha aqui. Mas você pode até vir, irmãos, mas pode chegar aqui e não estar com o coração. E eu vou ser bem sincero, às vezes é melhor nem vir.
Mas se você vem aqui com a disposição de entregar o seu melhor, não de cumprir o protocolo, tirar aquela foto, tirei, ó, vim, tá pago, servi, mas você foi lá e entregou o seu melhor, olhou aquela poeirinha que está no cantinho que ninguém está vendo, mas foi lá e ó, tirou um jeitinho, passou aquele pano bem passado, aquela manchinha que não saiu, você insistiu mais um pouquinho. É o que? Entregar o seu melhor. E eu te falo, irmãos, o que melhor a gente pode entregar para se comparar àquele que entregou a sua própria vida? Não tem nada, irmãos. O nosso tempo, o nosso dinheiro, isso é nada perto de alguém que entregou a própria vida. Então, quando eu olho, irmãos, para a palavra, e eu olho para tudo aquilo que não só Jesus, irmãos, mas os próprios apóstolos entregaram nos seus serviços, eles entregaram a vida deles, gastaram pelo Evangelho. E olha o apóstolo Paulo, irmãos, meu Deus, como seria incrível imaginar pessoas com a mesma disposição do apóstolo Paulo, naquela intensidade, sendo apedrejado e lá, levantando, vamos embora, vamos continuar. Toma açoite, toma pancada, é traído, passa fome e está lá. Vamos continuar. E às vezes a gente, eu estava muito cansado, vim no culto de manhã, sou resiliente. Nossa, eu ontem à noite fiquei até tarde conversando com meus amigos, fui no culto de manhã, sou resiliente. Eu falei, não, irmãos. Faz parte vir mesmo cansado. Eu venho mesmo cansado. Mas isso não é resiliência. Pelo contrário, o ideal era que você se descansasse bem para estar aqui inteiro. Não deu? Amém. Vem do jeito que está. Mas dá o seu melhor. Quando nós olhamos, por exemplo, 1 Pedro 4, verso 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Efésios 2,10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ali, na carta aos Efésios, ele fala que nós fomos criados para boas obras. O apóstolo Pedro fala de servir uns aos outros. O que isso nos diz, irmãos? Isso fala sobre um propósito, sobre um objetivo. Então, quando você encontrar alguém, irmãos, a gente sempre fala, quem é o nosso próximo? Não é só o irmãozinho que está do seu lado aqui na igreja, mas é servir alguém, irmãos, com uma palavra lá fora. Isso também é servir ao Senhor, isso é servir aos outros e entender que nós fomos criados para isso. E chegar aqui, irmãos, e servir a igreja também faz parte do processo. É você olhar, irmãos, e muitas vezes fazer aquilo que você não gosta. Irmãos, eu já fiz muita coisa que eu não gosto. Muita coisa mesmo. Que eu não tinha prazer, assim, por assim dizer. Eu fazia por obrigação, porque eu sabia que era necessário. O meu prazer não estava na tarefa, mas estava em cumprir uma tarefa. Você entende, irmãos? Vou falar, sendo sincero para você, irmãos, eu gosto de limpeza? Não gosto. Eu não gosto. Pergunta uma pessoa assim, pastor, eu amo pegar numa vassoura e varrer. A pessoa ama a casa limpa. É ou não é verdade? O amar a vassoura é diferente. Você ama a casa limpa, mas precisa ser feito. Então você vai lá e faz. Ah, Senhor, eu adoro. Talvez você possa até ter prazer na comida, fazer comida. Eu não vou entrar nesse mérito, não, porque realmente tem muitas pessoas que têm. Mas vou pegar um exemplo. Talvez você adore passar roupa. Difícil, né? Quem aqui? Quero que você levante assim. Pastor, eu não consigo ver uma pilha de roupa para passar, que me dá tremelique. Mas é necessário, não é? E você vai lá e dá o seu melhor. Dá o seu melhor e vai lá e faz. Mas não é uma coisa que te dá prazer. Irmãos, eu já tive ações como essa.
Já teve situações, irmãos, que, por exemplo, a gente precisava, precisa vir para a igreja. Vou dar um exemplo aqui bem simples e mais ou menos recente aqui. Precisa alguém na igreja para poder a Enel ligar a luz lá. E vinha eu, irmãos, aqui para a igreja, ficava aqui, nesse corredorzinho aqui, sentado com uma mesa, uma cadeira, trabalhando, fugindo do sol, e às vezes ali com fone, falando em reunião e tal, e de olho ali e tal, a igreja toda aberta, um calor, irmãos, sem luz, sem água gelada. Fala para você, estava feliz? É claro que não, irmãos. Eu estava ali, inclusive, me controlando. Senhor, obrigado por essa empresa vindo aqui ligar. Eu amo essa empresa, né? Antes a Paulinha chegou atrasada, essa foi a verdade. Na época tu ajudava a gente. E ali, irmãos, mas eu sabia que era necessário. E ninguém vinha chegar aqui e me ver de cara fechada, dando patada nos outros, mal-humorado, porque estava aqui, não, irmãos, porque eu sabia que era necessário e estava aqui dando o meu melhor. Aí chegava 6 horas da tarde, ligava, cara, até agora não vai vir ninguém. Vai vir alguém? 6 horas da tarde, irmão, desde 8 horas da manhã. Não, os caras foram aí, estava tudo fechado. Falei, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou aqui desde 8 horas da manhã, eu almocei olhando para o portão. Não veio ninguém aqui, né? Mas o que, irmãos? Era necessário o serviço. Fizemos um multirão aqui no início, irmãos, Rapaz, eu me acabei aqui. A gente veio para cá, eu guardo até hoje, 15 de novembro. Nós chegamos aqui, era uma quinta-feira, se eu não me engano, ou na sexta. Aí nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo aqui trabalhando. Pintando, lambuzando esse prédio, essa parede toda aqui, que a gente não pintou, né? A gente fez uma lambança aqui. Mas foi bom demais, amém, irmãos? Estávamos aqui e tudo mais, mas não era a minha área de atuação. Eu não pinto nem a minha casa. Eu não varro nem direito a minha casa. O máximo que eu faço, às vezes, é pegar um lixinho que caiu ali, uma besteira que eu derrubei para poder esconder, né, o flagrante, e acabou. Mas, irmãos, quantas vezes eu vim para cá, para a igreja, chegava um pouquinho mais cedo e limpava o quintal lá atrás. Quantas vezes vi, por exemplo, o pastor Zenil também fazendo, tantos de vocês fazendo. Era legal, irmãos, ficar passeando ali naquelas mangas fedorentas podre, limpando e tal, aquele lodo de manga podre? Não, irmãos, mas era necessário. E você ia chegar e me ver ali, eu não ia te dar um fora, eu estava felizão, servindo. Porque, irmãos, a gente nem sempre vai fazer o que gosta, mas a gente vai fazer o que é necessário. E isso tem que nos dar prazer. Isso tem que gerar em nós aquela consciência. Cara, que honra. Eu estou aqui servindo ao Senhor com o meu tempo. Eu queria fazer mais? Queria, mas o que eu posso é isso aqui. Eu posso chegar um pouquinho antes e ajudar em alguma coisa? Amém, vou fazer isso. Vou servir dessa forma. E ali, irmãos, nessa forma a gente está servindo ao Senhor a cada um deles. E quando nós olhamos para a palavra, a cada um de nós, e quando nós olhamos a palavra, irmão, você vai ver que pessoas, o serviço ele sempre envolve pessoas. Aí você pode pensar assim, Eliseu serviu ao Senhor? Quem concorda aqui comigo com essa afirmação? Sim ou não? Mas ele serviu a Elias. Ele estava servindo ao Senhor, servindo a Elias? Sim. Quando você olha para Jonatas e Davi, você vê o relacionamento, a forma como Jonatas protegeu Davi por entendimento. Ele estava servindo ao Senhor? Estava. Mas servindo a Davi. E quantos tantos outros exemplos, irmãos? O próprio livro fala sobre Timóteo, como alguém que era importante para o apóstolo Paulo. Então, Timóteo estava servindo ao Senhor? Estava, mas ele estava servindo a Paulo. Ele estava servindo a alguém. O foco, irmãos, da vida dele era dar refrigério para o outro. E chegou o tempo de Timóteo, chegou o tempo de Eliseu, chegou o tempo do irmão Tony Cook. Dali ele foi alcançando outras responsabilidades, chegou durante muitos anos ser o diretor do Rema Global. Ao ponto de hoje ele está ministrando, irmãos, mas ele fala no livro, inclusive, que ele tinha vislumbres daquilo que ele faria para o reino
na época de zelador. A maioria dos ministros do Verbo da Vida, irmãos, e às vezes a gente achava até que era um requisito, né? Mas a maioria dos ministros do Verbo da Vida, para não dizer todos os que são hoje liderança do ministério, começaram servindo nos bastidores. Nós tivemos aqui o pastor Jean. O pastor Jean limpava banheiro, era o zelador da igreja, limpava o chão da igreja, dormia na igreja. Depois ele servia o pastor Bud no rancho, lá na casa dele. O apóstolo Guto limpava cocô do cachorro do apóstolo Bud. Limpava a igreja, servindo nos bastidores. Todos eles, irmãos. Porque eles nunca tiveram a vida deles como preciosa, ou nunca tiveram se colocando numa condição de alguém muito especial, ou alguém que não era digno de fazer aquela tarefa. Mas eles tinham um coração no Senhor para o serviço. E aí, às vezes, a gente olha hoje e fala assim, mas também ele é o presidente do ministério. Mas olha os bastidores, irmãos. Pode ter certeza, poucas pessoas devem ter ouvido mais bronca do que o apóstolo Bud, do que o apóstolo Guto. Pouquíssimas pessoas ouviram mais bronca do apóstolo Bud do que o apóstolo Guto. Porque estava convivendo com ele. Estava ali, no tete a tete, viu os defeitos, viu as falhas, viu as virtudes. Estava ali com o homem, irmãos, e você vê, ele se emociona até hoje, só de falar dele. Tamanho o coração conectado com o homem. Mas por quê? Por uma visão maior, irmãos. Então, entenda, por melhor ou maior que você possa pensar que é o seu ministério, irmãos, ele se resume a servir ao próximo. Então, comece hoje a dar o seu melhor pelo próximo. Pastor, como é que eu faço isso? Na sua tarefa, na sua atividade. O que está sobre a sua responsabilidade para fazer? Não, minha responsabilidade para fazer é o financeiro, então eu vou dar o meu melhor. Como é que eu vou dar o meu melhor, pastor? Só o financeiro e tal? Não, ela vai ter que preparar. Vou preparar a planilha de forma clara, vou projetar as coisas direitinho, vou orar para buscar uma orientação de Deus para saber para onde ir, o que fazer. Não, pastor, fui chamado para ficar ali no Verbo Shop. O que eu vou fazer para ser o melhor ali no Verbo Shop? Irmão, não sei, vou manter os livros limpos, vou procurar ver uma forma de deixar eles bem legais, vou procurar sempre manter títulos que possam inspirar as pessoas, vou procurar sempre deixar aquilo ali do melhor lugar, da melhor forma que eu posso deixar. Eu vou cuidar disso aqui. Pastor, minha função é organizar a cadeira, então não vai ter uma cadeira desalinhada nessa igreja. E eu me lembro, irmãos, quando eu olhava lá os irmãos lá na limpeza, quem fazia a organização das cadeiras eram os irmãos da limpeza. Então eles faziam a limpeza antes do culto. Era assim que funcionava durante muito tempo lá em Pedra. E aí, às vezes eu chegava mais cedo e via lá os irmãos assim, Irmãos, a primeira pessoa, criança, chega, já bagunçava tudo. Porque essas cadeiras aqui ainda é mais fácil até de alinhar. Ela é mais tranquila. Era aquelas branquinhas, que tu faz, parece que elas voam. Irmãos, eles vinham até às vezes com cordinha, com barbante assim, para esticar, para estar alinhado. E tu olhava assim, irmãos, impecável. Isso é excelência, irmão. Isso é visão de reino. Pastor, isso não vai mudar nada. Meu irmão, não importa. Pode ser que ninguém nem repare, embora todo mundo repare. Bota a cadeira desalinhada aqui para você ver se você não vai... Nossa, que estranho. Nossa, hoje o pessoal da diaconia não está dando moda. Deve ser gente nova. Mas o quê? Cuidado, irmãos. Zelo. Entendendo que não é para si próprio, não é uma besteirinha. É você entregar o seu melhor. Amém? Então, quando eu olho, irmãos, e olho para a palavra, eu vejo a palavra sempre ressaltando alguns pontos. E eu quero que você entenda, tudo que nós fazemos para o reino tem um galardão. E a gente deve ter essa consciência. Mas sabe, irmãos, eu não faço pelo galardão. Porque para e pensa.
Às vezes a gente pensa assim, não, isso é errado, a gente tem que ter expectativa de receber o galardão, de receber uma recompensa. Deus vai me abençoar porque eu estou servindo e tudo mais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quando um ministro chega para... Se eu chegasse agora algum ministro e falasse assim, olha, eu sou ministro, você tem que dar, se você me der uma oferta. Você não acha esse ministro como? Interesseiro, não é? Se ele está condicionando, é meio estranho, meio interesseiro. Irmãos, é a mesma postura. Eu só vou servir se eu tiver algum benefício. Eu vou servir porque eu tenho um benefício, eu sei que Deus vai me dar. De alguma forma, você também está sendo interesseiro. Eu não faço, embora eu tenha o benefício, eu sei que existe, mas essa não pode ser a nossa principal motivação. A nossa principal motivação é o amor ao Senhor, é o prazer, a alegria de servi-lo, irmãos. Então, quando eu entro por essas portas, irmãos, eu tenho uma alegria, um prazer para executar uma tarefa. Isso para mim é uma honra e eu amo isso. Entende, irmãos? Então a questão não está em, como eu falei desde o início, não é só fazer, mas é como nós estamos fazendo. Eu me lembro que tinha um irmão que ele visitou a igreja poucas vezes, mas aí uma vez ele contou que ele fazia isso. Olha só, irmãos, um cara ímpio, ele não chegou a se converter. Mas ele falou que ele procurava, às vezes, quando as igrejas e dava ofertas nas igrejas. Por quê? Ele falou que todas as vezes que ele fazia isso, Deus multiplicava dinheiro na vida dele. Então, toda vez que ele estava em aperto financeiro, ele juntava um dinheiro e dava uma oferta numa igreja. Olha isso, irmãos. E ele falou assim, olha, pastor, não sei como, mas as coisas acontecem. Eu falei, irmão, você pode viver a plenitude disso. Com esse entendimento, com o lugar certo, com o coração certo, cara, você pode viver muito melhor do que isso. Mas não quer viver, só quer o benefício. Aí eu te falo, irmãos, um irmão ímpio, uma pessoa ímpia, sem Jesus, entendeu um princípio. E às vezes a gente não entende. Ele entendeu que se ele desse, ele ia receber muito mais em troca, que era como uma semente. Então, às vezes, irmãos, a gente tem lidado com o reino de uma forma interesseira. E entenda, como eu falei, você vai ter o seu galardão, nós vamos ter o nosso galardão, mas isso não pode ser o que nos move. O que me move, irmãos, embora eu sei que eu vou receber o galardão, o que me move é ver você crescer. O que me move é ver você avançando. É quando você me liga e fala assim, pastor, cara, glória a Deus, as coisas melhoraram aqui em casa, está tudo em paz. Poxa, gente, eu e minha esposa estamos nos entendendo. Pastor, olha, profissionalmente eu estou decolando, as coisas estão dando certo. Pastor, ministerialmente as coisas estão andando. Cara, é isso que é meu galardão, irmãos. É isso que me motiva, é ver você crescer, é ver você avançar. É chegar aqui e te dar um sorriso no dia que você está mal, te dar um abraço no dia que você está triste. Me alegrar com a sua conquista, irmãos. Isso é ser igreja. Mas vamos receber. Mas isso é uma consequência, não o alvo. O alvo é você. O alvo é quem está do seu lado. O alvo é o próximo. João 12, 26 diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha isso, irmãos. O serviço gera a honra de Deus para nós. 2 Coríntios 5 diz assim, porque 5, verso 10, 2 Coríntios 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E tem um texto também, é bem conhecido, que a gente sempre lê aqui, Michel normalmente cita ele nas nossas reuniões de cooperadores, Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos.
Irmãos, se tem um texto que é a marca desse Doutrina em Foco, vai ser esse texto. Hebreus 6:10. Porque, irmãos, é claro que tem a recompensa, é claro, mas, irmãos, gerar alegria e prazer para o Senhor é o nosso maior alvo. E Ele olhar para a gente e falar assim, olha, eu reconheço o seu trabalho e o amor que você tem feito. O zelo pelo meu nome, servindo aos outros. Irmãos, é tudo o que nós precisamos. Todo o resto, irmãos, é secundário. Todo o resto é passageiro. O apóstolo Paulo, ele fala, eu quero que você acompanhe comigo, nós já estamos encerrando essa parte. 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre a igreja, como a igreja funciona. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Está comigo? Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, se vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo, aí começa, a uns Deus estabeleceu, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todas, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Amém, irmãos? Então o que esse texto nos ensina? Ele fala sobre as nossas diferenças, irmãos, e a importância que nós temos de andar alinhados com a mesma visão. Não dá, irmãos, para a gente valorizar uma área esquecendo de outra. Não dá, irmãos, para a gente ser excelente em uma área e negligente em outra. O serviço, ele precisa ser completo. Eu não posso entregar uma coisa muito boa aqui para vocês e algo muito ruim para as crianças lá em cima. Eu não posso estar aqui num ambiente, irmão, super confortável e as crianças com calor lá em cima. Eu não posso estar num ambiente, irmãos, onde a gente tem uma excelente ministração de música e uma péssima recepção. Nós precisamos ser bons em tudo, nós precisamos entregar o nosso melhor em tudo, nós precisamos entender o nosso papel e colocar, estar nessas posições, irmãos, fazendo o nosso melhor para promover esse lugar, irmãos. Não uma igreja, uma placa, irmãos, mas pessoas, atrair gente. Entenda, irmãos, quando você está aqui servindo, você está servindo sim no ministério, está servindo sim numa denominação, mas acima de tudo você está servindo a um reino onde nós estamos em expansão,
agregando pessoas, trazendo pessoas para perto, fazendo com que esse reino cresça. Irmãos, a melhor forma de expansão é crescendo. Crescendo em quê? Em pessoas. Óbvio que o prédio ele precisa ser expandido, precisamos ir para prédios maiores, mas, irmãos, não adianta um prédio gigante sem pessoas, é só um prédio. Ele só tem vida, ele só tem resultado quando nós estamos lá. Ele só vira igreja quando nós estamos reunidos. Fora isso, é só um prédio. Fora isso, é só mais uma questão, um espaço. Eu quero ler para você também uma analogia que ele faz, muito interessante. Ele fala o seguinte, sobre pessoas fiéis no serviço. Eu quero ler com você, acompanha comigo. Diz assim, pessoas que completam suas tarefas são fiéis e responsáveis. Elas tomam a iniciativa em projetos e estão dispostas a assumirem a culpa se cometerem um erro. Poucas organizações têm trabalhadores responsáveis. Muitos ambientes de trabalho se parecem mais com o cenário abaixo. Esta é a história de 4 pessoas. Todos, alguns, qualquer um e ninguém. Você já deve conhecer essa história, é bem conhecida, e ele retrata aqui. Havia um trabalho importante a ser feito, e pediram que todos o fizessem. Todos tinham certeza que alguns o fariam. Meu Deus, parece algum lugar, né, que a gente conhece, mas tudo bem, vamos lá. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguns ficou com raiva, porque era o trabalho de todos. Todos pensou que qualquer um poderia ter feito. Ninguém percebeu que todos não fariam. No final, todos culparam alguns, quando na verdade ninguém pediu a qualquer um. Você está sendo irresponsável ao permitir que tarefas fiquem sem serem feitas porque não é o seu trabalho ou porque não é importante o suficiente para ser merecedor do seu tempo e esforço. Entenda, irmãos, a função da igreja é para todos, todos nós. Quando a igreja está limpa, ela foi limpa para todos nós. Ela foi organizada, ornamentada para todos nós desfrutarmos dela. E se todos nós nos dividíssemos e fizéssemos todas as nossas funções certinho, cumpríssemos uma escala, ou se predispuséssemos a algumas coisas, irmãos, não ia ficar pesado. Mas acaba ficando pesado, porque somente alguns fazem. E aí qual é o ponto? Existe o servo bom e fiel, que é aquele que faz o que foi confiado a ele e faz além. Aquilo que não foi nem pedido, mas ele faz porque ele encontrou uma falha. E existe aqueles, irmãos, que só fazem o que foi mandado. Aí vamos lá, eu cheguei aqui, vamos dar um exemplo, tá? Eu entrei pela igreja, aí vi a porta aberta da igreja, escancarada. Só que eu fui lá na cozinha, porque eu sou lá da equipe de eventos. Eu fui lá, peguei o que eu precisava pegar, que era a minha função, tranquei a cozinha, que era a minha responsabilidade, e fui embora, com a igreja aberta. Aí você pode pensar, pastor, isso não acontece. Gente, isso acontece muito. Não esse exemplo esdrúxulo que eu estou dando, mas quando a gente passa a ver um copo no chão, quando a gente vê um papel de bala, quando a gente vê o lixo transbordando, quando a gente entra no banheiro e vê o banheiro com tudo fora do lugar, quando a gente chega lá atrás e vê a tampa do lixo aberta e o lixo ali, a tampa caiu porque não dava mais para botar. Aí você entra na cozinha, tem migalha no chão de pão, louça suja. Aí eu te pergunto, irmãos, aonde na nossa cabeça a gente vai usar algo, deixar sujo, para quem? Não, sejamos sinceros, irmão, eu não consigo entender. Eu até entendo assim, olha só, eu vou entender como já aconteceu algumas vezes. Amanhã eu vou vir cedo, então eu vou deixar, porque amanhã de manhã eu chego e limpo. Ok. Agora, você deixar e nem você vai vir,
E alguém um dia talvez venha e faça por você. Imagine, irmãos, alguém que chegou para fazer uma tarefa, vai cobrir um furo teu de uma coisa que nem tem a ver com o serviço da igreja. Aí qual o caminho que todo mundo pode tomar? A partir de agora, ninguém entra na cozinha a não ser o pessoal responsável pelo evento. Nossa, que absurdo, a gente tem uma cozinha dessa, não desfruta. Mas por quê? Porque a gente não soube usar. E eu sendo bem sincero, irmão, a gente está quase chegando nesse ponto. Infelizmente, a gente tinha tudo para poder ficar de boa, mas se isso continuar, vai acabar de uma vez por todas. Por quê? Porque não tem como a gente esperar que o pessoal, por exemplo, a Rose ou alguém vai vir fazer a cantina, tem que lavar a tua louça bonitona, que comeu e largou lá. Cara, isso é ridículo. É desrespeitoso com o próximo. É você chegar aqui, irmãos, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui do Ministério de Música. Você chegar, tocou, largou o violão aqui e foi embora. Tem hold na igreja? E eu não estou sabendo? O violão vai largar ali, tudo largado aqui, tudo ligado. Alguém vai fazer. Quem vai fazer, irmãos? Um dia, eu creio que a gente vai chegar a esse ponto, tá? A gente vai ter uma pessoa para isso, que é a pessoa que vai ter o cuidado com todos os instrumentos. A gente não tem isso, irmãos. Então, até lá, irmão, faça o teu melhor, aguarda. Você vê o pessoal da mídia, acabou a ministração. Eles não largam a câmera ali. E ai deles se largarem, né? Ai deles se largarem. Mas posso dizer uma coisa? O cuidado aumentou muito depois do roubo. O medo só veio quando a perda aconteceu. Não precisamos perder nada, irmãos, para poder ter mais atenção. E agora eu vou dar o último toque sobre esse ponto. Não precisamos entrar aqui um dia e ver a igreja saqueada porque alguém não fechou essa porta direito. A gente não precisa disso. A gente não precisa um triste dia chegar e encontrar. Nossa, o que aconteceu? Puxa vida. Esqueci o trinco. Meu irmão, minha irmã, não dá. É responsabilidade. Pastor, eu sou meio esquecido, irmãos. Então começa a mudar a tua confissão e, a partir de hoje, procura lá o Edicácio e fala assim, Edicácio, eu não tenho condições de ter chave porque eu sou esquecido. É melhor caminho. Eu não tenho essa capacidade. Muito difícil de botar o trinco no lugar. Amém. Amém. Melhora, se aprimora e vai dar tudo certo. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? É nossa responsabilidade. Esse é o lugar que o Senhor nos plantou. Sabe, tem uma missão para a gente fazer. E quando algo foge do padrão, irmãos, quando, por exemplo, está no meio de uma chuva, a gente deixa isso aqui aberto e molha o piso, estraga o piso, é recurso que vai ter que vir para cá, que poderia ir para outro lugar, irmãos. Quando a gente tem que comprar um púlpito novo porque esse quebrou, porque a gente espancou ele aqui e não teve cuidado, irmãos, foi um recurso. Um dia esse púlpito aqui foi um desafio, irmãos, enorme, né, pastor? A gente já acostumou com ele. Mas se um dia ele não funcionar direito, na hora a gente vai ter que dar um jeito para trocar, porque não tem nenhum outro reserva. Né? Então continue de bonitinho aí e tudo mais. Mas o que vai acontecer, irmão, se a gente, por descuido, ter que trocar? Um recurso que poderia fazer uma outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Até hoje, a maioria de vocês foi atendida lá na cozinha, porque a gente não tem gabinete. E talvez, irmãos, se a gente não tiver cuidado com as coisas, vai ficar estender ainda mais. Aí você pode pensar, besteira. Não, irmãos, não é besteira ter um gabinete para poder receber bem a pessoa, manter o sigilo. Quantas vezes eu estou ali, a pessoa está se expondo, conversando uma coisa séria, aí entra alguém, porque tem que usar o espaço. Agora, se a gente tem uma sala, algo reservado para você ficar mais à vontade, é totalmente diferente. Mas todos esses cuidados, irmãos, eles vão vir provenientes de um cuidado com o que a gente já tem. Então, tome cuidado com o instrumento, tome cuidado com o armário do Verbo Shop. Poxa, está lindão, bonitão.
Então, assim, não bota nada molhado ali. Ah, pastor, mas é a responsabilidade da pessoa que é o líder do Verbo Shop. Beleza, mas você também pode atrapalhar se você botar, por exemplo, um copinho de café ali e entornar. Tome cuidado com o bebedouro, irmão. Esse bebedouro nós ganhamos de uma igreja. E, irmãos, vou te dar um exemplo, falar bem sincero, poucas igrejas têm uma água gelada como a nossa. O tempo inteiro, você não bebe água quente aqui, porque esse bebedouro é top demais. Mas ele está ali, irmãos, a gente tem que ter cuidado com ele. Ah, vamos ficar ali quase com um bezerro de ouro? Não. Mas a gente tem que ter cuidado. Teu dinheiro está aqui, ó. O meu dinheiro está aqui, ó. Pendurado aqui nessa parede. Criando esse clima gostoso aqui para a gente. Agora, a gente precisa ter que ter cuidado. Então, todos esses pontos que eu estou trazendo, irmãos, são pontos para nos ajustar, nos alinhar para uma consciência. Você conhece a gente, sabe como a gente lida de uma maneira muito tranquila aqui. E olha só que interessante, nessa semana teve a mensagem da Juliana e a mensagem do Edicácio sobre cuidados com o templo. Na mesma semana. Por quê? Porque a gente está falhando com isso. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, nós homens ali, na hora de botar a porta no lugar. Daqui a pouco está desalinhado lá de novo, vai ter que pagar uma grana. É uma grana essa porta aí, irmãos. Lá fora foi tudo reformado, mas toma cuidado na hora de fechar para a gente não ter que trocar de novo os cadeados, né? É dinheiro da igreja, é cópia de chave. Às vezes a gente não pensa, irmãos, mas aquela troca, um cadeado quebrado, a gente comprou um cadeado e gastou mais uns 100 e poucos reais de chave. Podia ser uma outra coisa. Entende? Então, eu peço a vocês, aproveitando um gancho, nem era o propósito, a gente está falando sobre serviço, mas tem a ver com o que a gente está falando, que a gente possa ter um cuidado com esse espaço. Entenda, isso aqui é um lugar, uma oportunidade, uma porta para pessoas. Para que você chame pessoas para cá, para que eu chame pessoas para cá, para que vidas sejam transformadas. E através do nosso serviço, irmãos, entregando o melhor para essas pessoas. Através da nossa excelência, da honra ao Senhor que nós temos, fazendo a nossa parte, irmãos, essas pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir confortáveis, vão desejar estar aqui, irmãos. Sabe o que me alegra quando eu ouço às vezes uma criança falando, eu amo estar na salinha, eu amo estar no DI. Cara, estamos acertando, porque a gente está conseguindo comunicar com elas. Quantas crianças, às vezes, que os pais nem são crentes, irmãos, mas vêm para cá e adoram. A gente vai ter o Dia das Crianças aí, irmãos. Por favor, divulgue. Chame crianças, irmãos. É a oportunidade, talvez, que você vai poder influenciar uma família. Já parou para pensar? Através de uma festinha. A criança recebe a palavra e carrega a palavra para dentro de casa. Então, oportunidades, irmãos, são geradas através do nosso coração, do nosso serviço, da nossa entrega. Faça o teu melhor, onde você está posto. Amém? Nós vamos falar sobre muitas outras coisas, irmãos. Hoje foi só uma abertura, um início. Teve esse caráter um pouco puxão de orelha para alguns cuidados, mas faz parte, a gente precisa estar atento para que, irmãos, a gente não gaste energia sem foco. Uma coisa que quer matar um pai de família é ver jogar comida estragada fora. Irmãos, às vezes eu resisto a ver se realmente não dá para comer. Estou sendo bem sincero, porque eu olho assim, que dó que dá no meu coração jogar uma comida fora. Porque eu penso assim, cara, uma oportunidade perdida, um recurso que poderia ir para uma outra coisa. Ah, mas é pouquinho. Não importa, irmãos. Não importa. Pode ter sido centavos, mas é valioso demais. Então, tenha esse cuidado, tenha esse zelo. Amém? Por tudo aquilo que você está fazendo. Olha para o que você faz e vê no que eu posso ser melhor. No que eu posso entregar o meu melhor. Em que áreas eu ainda estou fazendo meia boca aí. Estou meio preguiçoso, não estou me preparando tanto.
E começa a fazer essa reflexão, amém? E eu te convido mais uma vez, irmãos, não deixe de ler o livro. Vai te ajudar muito e vai nos ajudar juntos a crescer como igreja, amém? Queria que você ficasse de pé, queria chamar aqui o Ministério de Música.